Aloha! Hoje vai ser um podcast muito especial. A gente está prestando homenagem aqui para Daniel Sabá e o tema é Daniel Sabá, uma festa no céu. Então, alegria total. Então, para isso, eu chamei vários amigos dele aqui para poder falar as histórias, né? Eu gostaria que eu tivesse um estúdio muito maior, porque o Daniel tem tantos amigos, eu só pude chamar 4 ou 5 amigos. Mas vários amigos mandaram uma mensagem. Peço desculpa a todos que queriam estar aqui, que poderiam mandar mensagem, mas a gente teve que ter um número limitado. Então, para começar aqui, queria apresentar o grande Shalom, amigo do Sabá, estudou com ele na escola, ele também, o Daniel Friedman também, então tem várias histórias muito interessantes. Né, Shalom? Como é que é? É isso, nós nascemos no mesmo ano, morávamos no Flamengo, ele na Rui Barbosa, eu na 2 de dezembro. Imagina o que é ônibus escolar com essa fera, não é? E uma coisa que eu vim pensando aqui é o seguinte, a pessoa não muda a vida inteira, ele sempre foi igual. Não é? Eu me lembro do Sabá no recreio, tinha um campo assim de terra e tinha um balanço. Naquela época o brinquedo era balanço. Ele subia em pé no balanço, mas ele ia assim na paralela, quando chegava lá em cima, quase virando, ele se jogava. Ele já queria voar. Sabá é desde garoto. Então, dando continuidade aqui, meu querido amigo Marquinhos Berenguer, casca grossa, disputou a final de Ubatuba em 1972, eu fui campeão, você segundo lugar, né? Mas o cara surfava... Foi roubado. Só foi roubado. O Malibu era o juiz. Mas... enterrou a planilha na areia, né? Eu quero falar assim da intimidade, da alegria, tudo. Daniel é a festa no céu. E a gente agora vai falar com o nosso querido Malibu. Ele não vai falar nada, não? Não, ele vai falar sim, rapaz. cara. Estou apresentando vocês primeiro. Bem-vindo a estar aqui. Pode falar? Primeiro é um prazer estar aqui com Marquinhos Berengue, um amigo de infância aqui do Sabá, Rico de Souza. Perfeito. Fui fã desses caras todos, vou falar isso no decorrer do... E hoje eu estou aqui nessa mesa aqui para falar de outra fera, né, do Rio de Janeiro, né, um verdadeiro menino do Rio, que é o Daniel Sabá. E também tem outros amigos aqui, Marcelinho Baldarati, também o Valdemar, o fisioterapeuta. Então, esse vai ser, durante o programa, a gente vai fazer uma troca aí, né? Queria agradecer ao meu patrocinador, Sense. Esse daqui, Malibu, é um amaciante para quem faz jiu-jitsu, quem faz esportes que soam muito, né? Porque ele bloqueia o odor, bloqueia, tem uma fórmula especial. E também água sanitária que boa, gente boa só usa que boa, né? Então, obrigado. Também queria agradecer a GR aqui, que tem um estúdio espetacular, mais de 100 pessoas gravam aqui, eu tenho sempre um horário já garantido, se não falta. Também agradecer ao Gourmet, que vai mandar assim, aquela culinária aqui para a gente degustar no final. Também a Cia Duarte, que faz um trabalho muito legal para a gente aqui. Começando, Shalom, fala uma história interessante do nosso querido Sabá. Então, ele começou na minha turma, não é? O Daniel também. Mas o Sabá era fera desde pequenininho, então eu conto isso muito, que ele começou na minha turma, aí depois repetiu, ficou na turma do meu irmão mais novo, Tatá, depois ele ficou na turma da minha prima Rosane, quer dizer, ele pegou a minha família inteira, só ele ia repetindo, a gente ia passando. Mas ele acabou... que como era um colégio lá em Copacabana, um colégio assim tradicional e tal, eu acho que ele não ficou 5, 6 anos, porque ele foi expulso com meu irmão, inclusive. Como ele foi expulso, uma hora aí, se passar um pouco aqui, eu conto, mas agora dá de ter difícil de contar. Essa história tu vai ter que contar, vou pensar. que essa história daí é braba. Essa eu vou pensar. Mas uma que eu lembro dele, que ele sempre foi magricelinho, né? Depois que ele cresceu e tal, ele agarrou o dedo do inspetor que apontou para ele, ele virou, o sujeito ajoelhou, quebrou o dedo do cara. Quebrou o dedo do cara? Quebrou o dedo do cara. Aí foi expulso? Não, aí ele foi suspenso, porque depois ele ainda fez mais merda. Mais merda? A gente costumava, no horário do recreio, tinha umas mangueiras lá no coisa, era a guerra de manga. Um dia você pergunta o Friedman como é que era isso. Até professor que não via, não estava olhando, tomava manga nas costas, aquela Carlotinha, aquela pequenininha. Ele voava, ele já aprontava bastante. E, Berenguer, da época do arpoador, do Pia, Saquarema, tem alguma história, alguma coisa que te lembra aí? O que mais tem é a história do Sabá, né? Multimodal, como eu brinco, o Sabá era multimodal, né?
Ele jogava em todas as posições. É. Ele pegava onda com a gente de manhã, de noite ia para balada, era da noite, era do dia, era do surf, do voo livre, da televisão. Mas eu convivi mais com ele na época do surf mesmo, né? E um pouco no voo livre, porque ele andava muito com o Beto Dourado, mas aí já mais com o meu irmão Bento, né? Porque eles eram mais... Era de campeonato de voo livre, essas coisas assim, enfim. 3 amigos dele que a gente estava falando ali, fazendo uma resenha, que já partiram, né? Era o Beto Dourado. Quem mais? Curumim, Davi Street. PP também, né? PP, né? Gozado. É. Essa geração já está lá no céu. Por isso que vai ser, Daniel, uma festa no céu. Vai encontrar toda a galera, Renan Pitengui, André De Biasi, Claudinho... Não, cara. O André... Não, desculpa. André Pizzales. André Pizzales e o Renan Pitangui. Hollis Grace, né? Afrânio, né, cara? Maraca, aí, muita Malibu, gente. vai ser... Maior festão, né? Vai ter festa no céu? Com certeza, maior galera querida, né? Cara. Né? Mó barato, lembrar dessas feras todas aí. Né? Não, e é gozado que a gente está aqui nesse plano atualmente, que uma hora vai chegar a hora da gente, a gente vê que tantos amigos mas enquanto isso, vamos fazendo podcast. Então vamos aí. Então qual é a história? Cara, eu na verdade, eu sou muito mais não, mas sou mais jovem do que vocês, né? Mas não pouquinho, parece, né? Pouquinho, né? Parece né? não. Pouquinho. E o Sabá, eu me lembro dele, né? Metralhinha. Cara? Não, eu era da turma abaixo. Metralhinha. Tinha uma fama, tinha um apelido, né? A nossa turma de Metralhinha, né? Era abaixo da nossa. Quem não sabe, Metralhinha é aquele do Walt Disney, aqueles ladrão ali. Era a nossa turma debaixo de vocês. Então vocês eram, pra mim, vocês eram meus ídolos, né, cara? Esse lance que o Sabá foi expulso, que não gostava de escola, acho que agora tem um nome, parece que é TDAH, né? Eu tenho isso também, porque eu não... Porra, e o Bocão outro dia falou isso também, que não consegui ir pra escola. A atração que a gente tinha por esporte era muito grande. E eu me lembro, a primeira vez que eu vi o Sabá, né, cara? Eu estava na Joaquim Nabuco, né? Eu morava no prédio do Serginho Ratinho. E o Sabá era aquele cara enorme, grande. Moleque, eu devia ter uns 12 anos de idade, 13 no máximo. Estava com a minha prancha de surf. No lado contrário, lá onde morava o Broca e a Cristina, eu morava do outro lado. Estava com a prancha, aí passou o Sabá de bicicleta, né? E falou assim, surfboard! Eu falei, pô, nossa... Falou com a gente, né? Foi a primeira vez que o Sabá se dirigiu a gente, né? E depois eu ia muito para Saquarema com o Fred Bomba, de motorista, né? O Fred Bomba tinha um motorista. Fredinho. Tinha uma casa em Saquarema Fredinho, também. Irmão do E eu Duval. cheguei uma vez em Saquarema, tava o Sabá no meio do mato fazendo um catar de karatê. Foi assim que eu comecei, né? Não era meu amigo ainda, não era meu amigo. As histórias depois que nós nos tornamos amigos e tudo, tem uns podcast aqui, uns podres, né? Que ele até foi muito gente boa comigo, que eu cometi alguns enganos, né, na juventude, e ele me salvou de umas paradas brabas lá. O Sabá, o Sabá tem um coração muito grande, né, cara? Eu me lembro que depois, no último negócio que eu tinha um restaurante, né, cara? E ele foi lá pra me ajudar. Azeitona? Não, o Azeitona aí foi me levar num construtor que tinha ali na área, ali, na Barra, né? E para eu vender as quentinhas pro construtor. Aí ele falou assim, esse cara já fez muita besteira. Aí falou os nomes das besteiras, né? Fiquei com a vergonha. Esse cara fazia isso, fazia aquilo, usava isso, usava aquilo. Caraca, na frente de um cara, todo um executivo. Mas hoje ele mudou. Hoje ele mudou. Por isso é que você tem que ajudar ele. Quer dizer, ele tinha um jeito, né? A cara dele, isso. Ele era muito louco. louco. Essa quentinha, eu acho que ele me procurou para vender quentinha lá na construtora. Era ele o empresário. Não. O empresário eu estava de frente com ele, não era não. Esqueci o nome não, mas ele era uma marca forte. Queria ajudar um amigo. Eu fiz um podcast com ele. Eu também já fiz. Eu fui de um programa chamado Os, no canal Ru, que era do Bocão e do Antônio Ricardo, né? E eu chamei ele. Parece que o Antônio Ricardo tá meio grilado. Por que você vai chamar o Sabá? Eu falei, pô, o Sabá é uma personalidade, né? Aí no meio do podcast, porque você foi viciado. Aí eu falei, caraca, que é isso? O que eu vou falar agora? No meio do viciado em esporte, você fez muito esporte. Aí eu fiz, ufa, porra, meu irmão, que papo é esse, né, meu? Então o Sabá tinha esses negócios, cara. Ele te ajudava, mas de vez em quando te dava uns cortes violentos, né, cara? Galera, quero contar uma história interessante do Sabá. Todo mundo antigamente, até comecei a surfar em 64 de Madeira, depois 66, e no início eu surfava no Leblon, depois fui para o Arpoador. O Arpoador, o berço do surf brasileiro. Todo mundo surfava no Arpoador e começaram a fazer o pia, em frente ali à Teixeira de Melo, né? Mas no início, antes de botar aquelas placas onde fez o canal e aí o fundo ficou legal,
fui surfar pela primeira vez que eu tenho conhecimento que alguém surfou no Pia, fui eu, Sabá e Mudinho. O mar estava ruim, mas foi naquela intenção, né? Então fomos lá, tá meio metro, as ondas fechando, mas tivemos uma alegria, né? E aqui o Sabá daquele jeito, como é que fala? Todo empolgado, né? E nessa época eu tinha feito, ele encomendou uma prancha, tem até a virada no pier, mas já foi um pouco mais tarde, uma prancha rosa. Ele pediu vermelha, mas aí, como é que senhora? Não sei porque o céu rosa, Sabá, você que está nos escutando aí no céu, e ele Foi ficou, mal, hein? que ele ficou todo envergonhado, a pranchinha rosinha, mas ele acaba macho, então não tem esse problema, né? Mas depois eu tenho outras histórias do Eu Pia. vi você falando essa com ele. Ah, é? E até hoje ainda tinha a história da prancha rosa. Era uma prancha na época, eu acho que era uma 610, que era. Ele pegava bem. É uma que ele tem uma onda, acho que é a maior onda que ele pegou lá no Pia, uma esquerda maravilhosa. Então passa a bola aí para você, Shalom. Não, mas do mesmo jeito que ele era esse extravagante todo, ele era um cara sensível. E como ele fazia muita merda, não é? Todo mundo na classe já sabia. O cara. E já não era mais na minha turma, já era na turma do meu irmão mais novo. Que, como eu disse, foi a família toda, né? E meu irmão conta que uma vez veio uma mulher da secretaria assim, Sabá! Aí abriu a porta, Sabá! Todo mundo falou, pronto, já fez alguma merda. E era triste, porque foi quando ele perdeu a irmã. A Débora. Essa eu não conhecia, não. Todo mundo achou que ele já ia ser expulso, não. E, eu não sabia essa história, não. Ele perdeu uma irmã. Tinha a Ruth e o Saul, né? Mas a Débora foi com um acidente assim, a porta do carro abriu. Nossa. Foi horrível. E ele era tão sensível, né, sempre foi, né? Que no enterro ele quis se jogar. Seguraram ele queria se jogar no. O bicho era invocado. Ele era um cara bem sensível. Sensível. E depois, o que aconteceu? Naquela época não tinha celular, não tem nada. Eu morando no Flamengo, ele saiu da escola, foi expulso, meu irmão também foi para uma escola pública. E aí a gente ficou assim 20 anos, sei lá, sem se ver, 30 anos. E nos últimos 20 anos, que ele conhecia um outro cara assim, pilhado para trabalhar. Todo dia era, Sabá, vamos comprar isso aqui, vamos fazer isso. Até o dia que ele... Empreendedor, né? Empreendedor, mas ele era generoso. E quando ele ganhava uma grana também, ele torrava assim, segundos. Eu me lembro que ele ganhou uma grana de uma transação imobiliária que ele fez, aí ele comprou uma Mercedinha. Uma vermelha, né? Vermelha, conversível. Me lembro, pô. Você sentava com a bunda quase no chão. Não é? Aí ele veio lá no Story e falou assim, vamos ver um terreno em Caxias. Aí eu falei, tudo bem, vamos no meu carro aí, blindado e tal. Aí ele, não, vamos no meu, não sei o quê. Eu falei, não, porra, vamos no carro. Não, vamos no meu. E ele insistiu. Aí entramos no carro, aquele negócio baixinho, capota conversível. Ele largou ali de Ipanema, ele já acendeu um. E a capota fechada, né? E eu vestido assim, hoje tenho reunião também, estou assim. Aí vai aquela defumação toda, eu chego, Sabá, eu vou ter reunião depois. Porra, assim não dá. E a gente já chegando ali, Avenida Brasil. Caxias. Né? No início da Avenida Brasil. Aí ele, não tem problema não, abriu a capota. Aí saiu o cheiro. Para pelo menos não defumar, mas já era aquelas rodas de caminhão passando assim do lado. Aí eu falei, para ali no Alemão, vou pegar um táxi, vou voltar. Vou ficar aqui contigo, não, porque ele fumando, dirigindo, doido, e falando, e olhando para não sei o quê, mostrando o terreno, mostrando ali. E aí eu falei, você não ficou à vontade, não, é? De jeito nenhum. Parei no Alemão para respirar. Tem alguma história boa? Cara, histórias tem. Como é que o Sabá entrou na turma da galera? O Sabá morava lá no Flamengo, lá no Morro da Viúva, né? Isso aí. E a gente andava ali, eu, Bocão, Betão, Paulinho Proença, tudo ali do surf ali. E ele querendo se enturmar com a gente, não sei porquê. Enfim, a gente era... Porque era rapaziada. Era rapaziada. E ele não sabia como se enturmar. E a gente tinha 17 anos, né? Menor ainda, não tem dirigir. E a gente, como é que o Sabá se enturmou com a gente? Com o carro do pai, o Opalão. Com um motorista.
Então ele vinha para o arpoador e falava, vamos pra praia pegar onda, botou um rec no carro, e aí Saiu a os gente, malucos garoto, todo. a gente vivia no arpoador, não tinha para não sair, como sair dali, era posto 5 arpoador, né? Ninguém tinha carro. Ninguém tinha carro, prainha era uma... Pô, me lembro, pô. Pra ir lá, prainha era uma Meio da aventura. barra, prainha, tudo É, Saquarema tudo. ninguém sabia nem o que era. Barra, Esse é o Opala que atolou. Atolou na Praia do Peró, Na Praia do Peró. com motorista e tudo. Puxa. Exatamente. E aí ele chegava no arpoador, com o motorista, com aquele opalão. Aí, tem a foto do opalão aí pra gente, Paulo? Ah, deve ter aquela... É. Aí, ó. Aí. Isso aí... Tu Isso tava aí, aí, ó, cara? Tu não Eu tava? não Olha tava aí, só. ou eu tirei a foto, eu não sei. Eu Aqui tava, que eu é acho que eu tava. Domenech, Bocão, Paulinho Proença, Paulo Proença, Betão Betão e o e o Sabá. Sabá lá em cima. É. Olha o carro dele, hein? É, a gente tava pegando no Peró, acho que eu tirei a foto. Eu tava pegando no Peró, Peró perfeito, terral, né? Cabo Frio ali, batia muito terral nessa praia do Peró. E nego chega, olha lá, tudo galera, novinho, tudo menor de idade, tá vendo? Não tinha nem... O Domenech era o mais velho. O Domenech era o mais velho. O Bocão estava mais alto que os outros aí nessa época lá. Não, não é do mesmo tamanho. Bocão mandou um depoimento, daqui a pouco a gente vê. Aí, o que acontece? Aí o pessoal pegou... O motorista foi no mato fazer a necessidade dele. O nego foi pra dentro d'água, Praia do Peró. Quando o nego viu, a maré subiu, olha lá, olha o carro, olha o estado. Aí A ele- culpa foi do motorista. O sei motorista lá, foi é ao todo banheiro, mundo, deixou né? o carro lá, bicho. Pensei que o Sabá tinha dirigido e teria levado Não, Não, Sabá não tinha motorista. dirigia. A gente era tudo menor. Aí que o Sabá ficou se enturmou com a gente, entre aspas, não sei se por interesse da gente ou não, mas através do carro e do motorista. Que a gente ia, como é que a gente ia parar na Praia do Peró sem esse carro? Sem o motorista, sem o Sabá, nunca. Parece que ele mandou vir outro carro, né? É, Eu ele ligou contei pro, isso. E ele tinha um já- Chevette amarelo depois o disso. Sabá, só para finalizar, ele ligou pro pai, falou da história que tinha Isso. perdido o carro, o pai mandou outro carro para a galera poder voltar. Aí o pai ficou na dele e Ele o contou Opala isso ficou outro dia atolado. aí. Qual é a tua história lá do Arpoador Boa? Cara, eu tenho várias histórias. Várias não, né? A porra do Havaiano foi a mais casca grossa, Então, né? fala Mas aí. antes disso foi o Sabá tava no... Eu tava dentro d'água nesse dia pegando onda, quando o Daniel Friedman entrou no mar, né? Eu tava lá na Praia do Diabo e tava aquele cara, o Mário Gomes. Sei. E aí, tudo bem, estamos pegando onda, eu não sei por que acabei de pegar onda, fui para casa. Fui almoçar para voltar, porque naqueles tempos a gente ficava na praia de manhã até de noite, né? Só saía para comer. E aí eu fui comer. E nesse inteirinho chegou a turma da Eu família... tava lá. Você tava, né? Tava. Então, chegou a turma da família Grace, e aí o Sabá conta que ele, porra, tem aquela história, né? Que o Hollis deu uma banana queda. nele, uma queda nele, montou, e antes de bater, ele, pô, ganhou. E aí ele diz que ele que fez essa introdução, né, do surf, e eu acredito que realmente esse foi o primeiro contato da família Grace. Contato mesmo, né? Contato mesmo, contato mesmo. Da família Grace com os surfistas. Eu, na hora, eu não tava. Ele conta, ele fala, não, tava todo mundo a porra, ele fala que eu apanhei também, mas... Nesse dia, quem estava do Karatê, aquele... Murilinho, pô. Murilinho, né? Murilinho era um casca grossa, né? Perdeu o dente. E eu entrei... Murilinho, Aí rapaz. eu entrei na briga lá e de repente o cara me deu uma gravata. Aí eu saí, ele ficou com a minha camisa na... Eu saí fora, falei, a porrada aqui tá braba, né? Mas realmente foi a primeira Não vez... sabia técnica, mas era malandro. né? Saiu pô, por baixo da camisa. escapulive, que o bagulho Não, o tava... Sabá era bom de luta. Uma vez eu fui numa festa na Avenida Atlântica, eu não conhecia, quer dizer, eu conhecia ele, mas não era enturmado. Você falou de se enturmar, a gente queria se enturmar, pô. Eu entrei no surf com 12 anos de idade, queria me E enturmar. fazia diferença de 12 para 14, Porra, 15 que a quando gente você tinha. tem 12 para 15, porra. É. E aí fiquei amigo do Ronaldo, daqueles os metralhinha, Cauli, essa galera toda. Mas eu me lembro que eu fui numa festa, né? Eu era amigo do Zeca Mendigo, mas não era do Paulo Proença, que era o irmão menor. Que era o irmão mais velho do Mais Zeca. velho. Tem uma cena com o Paulo Proença, mas deixa isso pra lá. Aí nessa festa na Avenida Atlântica, porra, o Sabá arrumou uma confusão, ela fez uma base, parecia o Elvis Presley, cara. Fez uma base no meio da galera, a galera abriu, né? Ele tinha uma base bonita, porque ele era meio comprido, né? Era. Fazia karatê, né? Fazia karatê. E aí com os Gracie não se deu bem, que aquela base deu clinch, né? Nego vai pra dentro mesmo. Hoje mesmo dei uma aula. É um enfrentamento. No jiu-jitsu você tem que enfrentar o cara. Não pode só andar pra trás, tem que andar pra frente. Então era a especialidade, né, dos Gracie. E aí foi aí que ele se deu mal nessa história aí, mas tem várias, tem a do Havaiano que a gente conta daqui a pouco, né? Eu queria contar uma história. Antigamente eu ia para o Havaí, né? E
ia para lá e tinha que ganhar dinheiro para poder voltar para lá, né? Que eu vou para o Havaí desde 72, né? Já foi umas 80 vezes, né? Foi muitas vezes, né? E aí eu trazia filmes de surf. Aí eu passava lá na Aqua Center, né? Passava lá. Aí passava na casa do Lívio Bruni também. E também marquei lá na casa do Sabá, né? Ele morava lá no Flamengo, né? Lá no Rui Barbosa. Rui Barbosa, né? E a gente... Eu me lembro do pai dele, da mãe dele, né? Getel. E aí, o que aconteceu? Nego delegada de polícia. Quem? Mãe do Sabá. É mesmo? Getel era delegada de polícia. Não, rapaz. Mas aí, só para não perder o foco, aí todo mundo queria entrar sem pagar, né? Então, eu tinha um amigo meu, Leonardo Clabin, que tinha uma fábrica de MacPrec, de fazer plástico em forma, né? Então, a sobra do plástico dava sempre um negócio, uma sobra esquisita que não dava para poder falsificar. O papel o nego falsificava, mas aquilo dali, o resto... Aí a gente passava lá, e a casa dele cheiona, né? E toda a galera, nego fumava bagulho lá na casa da mãe do Sabá. Eu não sabia que era delegado, mas a delegado devia gostar, né? E quem morava lá também... perto, no mesmo prédio, era a família Grace, não era? Ali do lado? Do lado. Eu morei ali também. Morei na Rui Barbosa também, morei. Mas eu conheci o Rickson ali. É mesmo. E o Sabá já tinha saído. João Príncipe também morava ali. Eu chamei o Joãozinho, nosso querido João, mas ele tinha um compromisso lá em Paraty, não pôde vir, né? Mas outra depois história... dessa que o Sabá ficou muito ligado no Rickson. Até eu reencontrei ele num show do Gênesis, no Maracanãzinho. Eu cheguei com a minha namorada atrasado no show, né? E aí, porra, com quem tá no meu lugar? Tinham 4, aí eu, meu irmão, a namorada dele, aí tinha Sabá, Rickson, e o show começando, aquele Peter Gabriel. Começando a cantar. Aquele som maravilhoso. Aí do Gênesis. O outro casal, eu falei assim, vamos sair, o lugar tá aqui marcado. Aí quando vejo outro dois, eu falei, Rickson e Sabá. Aí eu olhei para ele já o show, falei assim, Daniel, sou eu. Aí ele olhou. Aí levantou, graças a Deus levantou, imagina. E o outro casal não levantou. E aí foi uma porradaria que até o Peter Gabriel, ele pediu para... Calm down. Pode ver aí, foi 70 e pouco, ele veio no Rio do Maracanã. Mandou. Virou a fila. Porque eles foram embora, o Sabá levantou e me viu. E aí foi a outra vez que a gente se viu. Depois ele tinha ganho uma grana, me convidou lá no... Porque eu estou dizendo que ele era generoso. Quando ele tinha grana, embora ele tenha tido família, eles tinham muito recurso, mas ele mesmo, quando começou a ganhar, me lembro no hipopótamo, camarão para todo mundo, e vou comprar um helicóptero. Ele voava mesmo. Eu tenho uma história interessante. Você viveu a época do Pier? Você Claro. Lá, né? E aí, estava mal naquela época. Eu me lembro que não podia subir lá no Pier, lá em cima, né? Era proibido, né? E nas esquerdas, com ondulação de leste, né? Formava um fundo bem colado ao Pier, né? Tipo assim, a pilastra estava aqui, colado, né? Era o melhor lugar para dropar, né? E aí... alguém subiu lá no Pier, apertou um baseadão, aí a galera ali embaixo, no barbante, descia, fumando baseado dentro d'água. Com papel de pão, né? Um negócio enorme ali, só maluquice, né? Mas o que eu acho legal, assim, a gente lembrar do Sabá, essas coisas boas que ele deixou, a alegria, né? Essa maneira irreverente dele ser. E entrão, né? Ele entrava, cara de pau danado, né? Aí você vai falar de uma fase que ele começou a surpreender em tudo, porque de uns 20, 15 anos para cá, eu não tenho certeza, ele começou a entrar na área de imobiliária, de arrumar negócio. Então, ele não parava. Eu digo, eu sou ativo, mas ele me ligava e cobrava, e tinha ideia, e conhecia todo mundo. E aí começou a virar. Ele liga, irmão, tu já foi ver o terreno tal? Eu falei, já fui, mas o cara não respondeu. Não, eu vou falar com ele. Ele não parava. Ele dá seguimento em tudo. Exemplo maior do que o cara ficar, quase que paraplégico. Aí que eu vou chegar. O Valdemar, vai entrar daqui a pouco na história. Ajudou muito o Sabá. Eu fiquei muito surpreso dele voltar a andar. E ele teve a ideia de fazer um negócio novo, que foi o podcast dele. Não, mas a ideia, até quero falar, eu que dei a ideia para ele fazer o podcast. Porque normalmente uma pessoa naquele estado fica numa depressão profunda, né, cara? Eu visitava o Sabá muito mais vezes do que vocês viam lá no Instagram, né? E Marcelinho tá aí, ele era meu camarada, a gente sempre ia sábado, domingo lá.
mas eu gostava de postar só coisas legais. E eu via que o Sabá tinha muita energia. Então eu falei, Sabá, você tem que dar palestra, você tem que fazer alguma coisa cultural para você preencher o seu tempo. Vamos fazer um podcast? Mesmo eu tendo meu podcast, eu dei a ideia de, como é que se fala, de fazer um podcast. E ele fez, e eu arrumei um patrocinador para ele. Pode passar o Beto aí, produção? O Beto é um cara que me patrocina no Instagram. Falei, Beto, patrocina. Manda aí, Beto. Fala, galera. Meu nome é Roberto. Trabalho na Alfapet. A Alfapet é uma das empresas que era patrocinadora do podcast do Sabá. Estou aqui passando para prestar minha homenagem para esse cara que foi um cara casca grossa, né? Jiu-jiteiro, surfista como a gente, né? O cara voava de asa delta, o cara era fora de série, né? Apresentador e um cara de uma energia e um talento incrível, além de um humor fantástico, né? Sabá, vai com Deus, cara, alegra todo mundo aí em cima aí. E até um dia, irmão. Eu peguei vários amigos para poder falar sobre o Sabá. Eu queria botar muito mais, mas não é possível, né? Então, ele fez, como é que se fala assim, o podcast, ele ajudava com dinheirinho e outros caras, porque eu acho que era uma forma de preencher o tempo dele, né? Porque a gente que ia lá, o Marcelinho vai entrar aí, também o Valdemar, fisioterapeuta, né? A gente sabe que qualquer cara normal não ia ter aquela alegria, aquela perseverança. Agora, tem que dizer uma coisa aqui, que comoveu, fora toda a história que a gente vai falar dele no pós-acidente, comoveu esse cara aqui, que foi o maior parceiro. E ele falava para mim, quem está me segurando era esse cara. Isso, merece tudo. Sinceramente. Eu estou aqui, eu vi com o maior prazer, porque eu tenho que ser testemunha do que aconteceu. Eu pude ajudar da forma como eu podia ajudar. Estava no escritório, trabalhando. Ele deu tempo, levava ele lá no Copa... Na praia também. Praia, tudo. Eu tenho uma história interessante. No dia que a minha sogra fez 80 anos, eu dei uma festa grande na minha casa. As coisas particulares eu nunca posto. Minha casa é uma coisa, meus amigos, eu gosto de manter privada. E aí, era um dia de festa, minha esposa fez uma festa espetacular, chamou gente para cantar lá. E aí o Sabá me liga, Rico, passando mal pra cacete, não tem ninguém para me levar no hospital. Aí liguei pro Dr. Everton, levamos ele lá pro Barrador, larguei a festa, larguei tudo para dedicar, porque ou faz ou não faz. Né? Eu não estou me vangloriando, mas fez mesmo, fez outras, que eu estou sabendo. Porque era importante. Eu não podia, eu ligava pro Rico, como é que... Ele segurou a barra. Aquela festa que teve só para complementar. E aí, depois dessa festa, depois desse dia, eu acho que foi 22 de novembro, que era o aniversário dela, o 23, era um sábado, que ele foi para o Barrador antigo, que era o Barrador, tem 2 Barradores lá, o antigo, aí o novo começou a funcionar. Que eu fui lá com o Marcelinho, a gente vai falar, cara, muito triste, eu não vou falar disso, mas foi a partir daquele momento de novembro que ele fez, aí começou a ter a decadência, eu ia lá, ele nem me reconhecia, eu não vou entrar nesse detalhe, ele estava muito mal, né? E depois, no aniversário dele, que teve aquela última gravação, que foi o Sérgio Malandro, foi o Acioli, foram vários amigos, ali parece que ele cresceu, floresceu, cara, e deu uma entrevista super legal, alegria total, e depois, no dia seguinte, ele, como é que foi? Parece que foi a despedida dele, entendeu? Assim, né? Mas o que eu acho assim interessante de falar do Sabá era a força que o cara tinha, cara. Quando ele gravava o podcast dele, fico até arrepiado aqui, ó. Ele gravava no 2º andar, né? E aí, para ele subir lá no 2º andar, cara, o esforço que ele fazia, eu me lembro que o garoto do podcast puxava ele e eu empurrava para ele subir aquela escada caracol. Cara, eu ficava cansado. Olha que eu pulo corda, para subir e para descer, cara, era assim. Então ele sempre, quando eu visitava ele, Sabá, hoje não vem não, estou meio triste. Cara, eu quero ser teu amigo das horas boas, das horas difíceis. Não quero ser teu amigo quando você está legal. Ia lá, ele falava, né, todo mundo tem problema, você tem problema, todo mundo tem problema. Porra, né? dava esporro, reclamava de problema, ele, olha para mim aqui, porra, não sei o quê.
Tu não tem nada, tá bom. Aquele Todo mundo recado que depende ele- de você, é pra mim. Então, tem um aquele- que ele gravou aí, que saiu no Então, coisa que ele dele. deixou no final, ele falou assim, eu odeio homem fraco. Ah, é. Pô, aquilo vai ficar um É. legado. Tem né? esse aí? É. Tem esse Tem. recado? Odeio homem fraco, aquilo é fantástico. Então passa. Quem são os amigos que fizeram depoimento? Serginho Malandro queria vir, mandou um abração e aí mandou aqui um recado para ele também. Agora, eu cheguei pra ele um dia, eu falei, porra, irmão, tu fez merda a vida inteira. E agora tu tá dando aula. Tá virando verdade. mito, sem Deixou brincadeira. um legado, deixou um Não, legado mesmo, de e- força, ele- pra quem ele- tiver com fraqueza. Porra, Se não, passa qualquer Não outro. Tem fraquejou vários amigos aí que fizeram ele depoimento. não fraquejou um segundo. A única vez que Ó, eu vi... Gabriel Pensador aí. Olha, Festa no céu com Daniel Sabá, festa para Daniel Sabá. E a festa que era o Daniel Sabá e vai continuar sendo na nossa lembrança. Um cara muito querido, que fez muitas amizades, curtiu bastante a vida e merece agora esse descanso. Passou por uma barra, enfrentou muito bem, com um sorriso no rosto, paz no coração, com a força dos amigos também. A dificuldade da saúde que ele teve, mas sem deixar a peteca cair. E agora, cara, a galera tá reunida aí para relembrar com alegria, sim. Essa despedida vai ser em clima de alto astral, em clima de energia boa. E é isso que ele merece, é isso que ele gostaria de ver e tá vendo lá de onde ele tá agora. Valeu, Sabá, obrigado por tudo. Descanse em paz. Não será esquecido por tantos e tantos amigos por aqui. Valeu. Legal. Muito legal, né? Os Boa, amigos ter essa lembrança alegre. Já passar um pouco, passa o Evandro Mesquita aí. Olha lá, Olá, Evandro Evandro. Mesquita. Salve, salve pessoal, sou Evandro Mesquita. Aumenta aí. Falar do Sabá, Sabazinho, Sabazão, Sabaíssimo. O Sabá era exagerado, era Sabá show. superlativo. O Sabá contava uma história na praia para você. A praia toda participava e ouvia, né? Ele tinha essa garra, essa alegria de viver. Histórias antológicas, desde a nossa quase adolescência em Arpoador, no Pier, Saquarema, Búzios, Arraial da Ajuda. Me lembro que eu fiz um show em Arraial da Ajuda e o Sabá chegou no meio do show, assim, e todo mundo notou, né, a chegada do Sabá. Eu apresentei, grande amigo e tal. Então é isso, ele vai deixar saudades, ele deixou nesse final um exemplo muito forte de amor à vida, de garra, de superação. Então, Sabá está tatuado nos nossos corações. Beleza. muito legal. Agora, eu queria lembrar você. falando. Não, acabou. Não, mas o importante, eu quis assim, fazer essa reunião aqui dos amigos para a gente prestigiar ele, lembrar ele, né? E deve ser interessante. Nós já perdemos tantos amigos, né? Do surf, né? Como é que vai ser essa... Chegar a galera lá e o Sabá, vai ser festa no céu mesmo, hein, Malibu? Manda você aí. ele já tá é lá, festa no céu, hein? Acredito que sim, cara. O Sabá é uma grande personalidade aqui do Rio de Janeiro, né, cara? E como outros que já foram, né? Petit, né, cara? O PP, né, cara? E o primeiro amigo que foi pra mim, da minha geração, foi o Granfino, Claudinho Guanabara, né? Aquilo ali, Pegava muito. eu quase fui naquele carro, a gente estava em Saquarema, não deixaram eu mesmo? entrar naquele carro. E aí tiveram um acidente e o Granfino foi. Aquilo já me chocou ali. Eu acho que eu tinha 15 ou 16 anos. Conta essa história aí. Não, a gente estava em Saquarema, aí tava... Foi pro sul, né? Não, eles estavam em Saquarema, foram para aquela praia ali do lado ali. Maçambaba. Maçambaba. Ah, foi ali? E No aí- Cabo Frio, né? Por ali. É, ali Achei pra que pé, tinha aquela sido no região sul. ali. E aí eu pedi para entrar no carro. Eu tava no Foca, inclusive o Foca eu encontrei com ele agora. Eu tá- falei com ele. A gente falou, você me ligou, falou... Você tava eu na não Europa? vi o Foca... Não, Estados Unidos. Ah. Ele mora em Vermont, perto do Canadá. Eu não vi o Foca há 50 anos. Eu ia passar Saquarema, ficava na casa do Foca. E eu vi, foi Iazinho, Peçanha, o Granfino, Cacau, não tava? Cacau e PP. No Tico. Não sei, tinha uns E 5. quem pilotava o carro era o Peçanha. Peçanha. Paulo Eu acho que tava Peçanha. o Tico e o Cacau, se não me engano. Então O João E, eu, Tubero, e os não, caras não pode deixaram. O ser. Iazinho tava também no carro, eu acho. Não sei. E aí eu pedi pra entrar, mas os caras estavam no top do surf. Eu era uma linha abaixo ainda dele. E Faixa azul. eu era faixa azul, os caras já eram marrom e preta, né? E aí não deixaram. E teve esse acontecimento, né, com o Granfino. Parece que eles vinham, né? E aí o carro
eles foram para acostamento e o carro também foi para acostamento e bateu de frente, Pô, foi eu isso? não sei. Naquela época não tinha nem cinto de segurança, Não, nada, não tinha nada, não tinha nada. E é isso, foram vários amigos, né? Depois foi o PP também, com o acidente de asa André delta. O Petit, cara. Petit teve depois dos meus 20 anos, eu fiquei coladão com ele, né? Sou padrinho da filha dele, né? Ele saiu de coma e me botou como padrinho, que é uma honra. Porque vocês todos, quando eu comecei, vocês eram meus ídolos mesmo. Eu ficava vidrado, eu não conseguia ir pra escola. Eu queria ir pra praia, eu morava na rua da praia, na Joaquim Nabuco. Primeiro eu morei Eu namorava esse a cara, irmã... esse morava... A irmã do Rogério, Não, não, a tinha- Cristina, Isete. Exato, ele ia na frente da minha casa. Eram os E o Rico- metralhinhas, Pô, metralhinhas. e o- Metralhinha, não, o velho. Rico era o Rico era o cara, né, É, o bicho? Rico era o cara. Aí o Rico vinha embaixo do meu pé, eu morava no primeiro, e o Serginho Ati morava no quinto. Aí ele gritava, Serginho! Aí eu botava a cara pra fora. Mas ele falava com o outro, não era comigo. Não é contigo não, rapaz. Agora eu tô irmãozão. Metralhinha. Não, eu não era nem metralhinha ainda. Eu ainda não era. Era antes dos metralhas. Eu queria me enturmar ainda. Queria entendeu? ser metralhinha. Não, eu queria ser amigo dos caras que depois vocês apelidaram. Porque os bullying foi feito tudo por vocês, né? Que nem antes do programa aqui, ele ficava a barriga, mano. Eu já tô aqui quase encostado aqui, de tanto que ele falou da minha barriga aí. Então a gente acostumou com isso, né? Mas rolava Agora, um bullying legal, né? O Daniel, Não, a gente- Botaram um rato pelado lá no arpoador, Não, lembra? a gente era acostumado com esse tipo porra, a gente ficava constrangido direto, né, cara? Prancha de surf. O pessoal pegava a tua prancha e eles pegavam, não conseguiam, eles não caíam. Não tinha cordinha, você só recuperava a sua prancha quando o cara, pô, João, irmão do Cauli, pô, pegava a minha prancha pra pegar minha prancha de volta. Eu, molequinho, então a gente pode. Até eu entrar no jiu-jitsu, Não, que tô aí as dizendo que ele coisas- lá em cima não vai dar sossego pra ninguém, não. Não, Vai só- agitar essa galera. Sabá, toda. vai ter festa no céu, Marquinhos? Vai ter. Nossa Hein? senhora. Imagina vai- Ratão, Vanderbilt, Petit. Nossa não, senhora. hein? Nossa, Olhos Vanderbilt. pra botar ordem. Olhos, né? Olhos pra botar Botar ordem. ordem. Hélio Gracie. Tá tudo lá, né, meu? Não tem só turma do surf. Teve uma época que a gente começou a brincar de fabricar prancha. E aí a gente estava na oficina, eu Aí, chipeava. cara, ele surfava muito, cara. sei. Aí, Eu surfava. chipeava, não sei quem capava, a gente fez uma mini oficininha, não era uma rico de surfboard, mas a gente fazia umas pranchinhas brincando. De repente, dentro da oficina, Daniel Sabá. Vocês estão achando que eu não vou participar dessa oficina? Eu vou trabalhar, eu quero ser sócio, não sei o quê. E a gente, o que a gente vai fazer com o Sabá agora? E aí, não tinha jogo, né? Eu quero ser sócio, quero trabalhar, eu quero fazer qualquer coisa aqui na Quero oficina de participar. prancha, quero participar. Aí a gente, o que a gente vai fazer com o Sabá aqui? Ele não vai desistir. Shape não vai dar certo, que essa ansiedade que ele tem, essa coisa, não vai dar. Laminar tem que também ser não. paciente. Vamos botar ele para lixar as pranchas. Aí maravilha. botamos ele para lixar. Não durou uma semana, 2 semanas. Lixou demais? Deu Não, logo. porque botou aquilo lá ali é um aqui, pó ó. de milco, Eu cara. queria- Aquela pó da fibra é um pó de milco. Você tem que botar luva, camisa de manga Máscara. comprida, máscara, porque aquilo ali Mas você igual sabe pó por de quê? milco. Sabe por quê? Que o pedaço da fibra já é muito fino, né? Então ela entra no poro, né? E coça aqui. Eu levava para a escola antigamente e jogava na galera. Aí a gente botou o Sabá para lixar as pranchas. Bom, não durou 2 semanas, ele foi fazer outra coisa, arranjou outro Não lugar para ir. segurou a onda. Não segurou a onda, né? Mas. Foi uma enfim. fase maravilhosa, né, cara? Essa época do Pia de Ipanema. Foi 72, né? O PIR foi de 72 a 74, tiraram, né? Eu dormi uma vez na praia Aí. pra ver se eu pegava onda antes da rapaziada mais velha chegar, né? Lembra da galera que era o Paulette? Pô, minha primeira prancha foi de Paulette. Paulette, né? Comprei Ficava a lá prancha do fora, Paulette, Ceceu, que já teve aqui, PP, né? Daniel Friedman. Pô, tinha uma galera. O Foca, Sabá Ceceu. logo- Fui muito pro sul com o Fusquinha Vermelho do Ceceu. Eu, Ronaldinho Ludovico também já foi, né? Sabá, logo que ele tirou, que ele fez 18 anos e tal, que acabou essa história do Opala, até o Opala acabou ali. Ele, não sei se o pai dele deu pra ele tinha um Chevette amarelo, vocês Me lembram? lembro, esse eu me lembro. E aí o Sabá chegava no arpoador, que naquela época podia entrar com o Podia carro. entrar o carro lá. Ele devia chegar o Sabá com aquele Chevette amarelo. Aí passou Que era o o maior tempo. carangão na época. enfim. Na época era. Mas era um tinha Chevette. sido lançado. Exatamente. Tava lançado, era Aí maravilhoso. passou muito tempo, o Sabá Todo mundo só tinha casou, Fusca. e ganhamos dinheiro, e virou empresário, e não sei o quê, e Sateplans, e casa em Angra, e não sei o quê. Um belo dia, passaram-se muitos anos, ele acabou se separando, não sei o que aconteceu com ele você perdeu o dinheiro, comprou um carrinho antigo, velhinho de novo, e foi no arpoador. Rapaz, quando ele chegou no arpoador, todo mundo, é o Sabá, bom e velho Sabá, que todo mundo gosta. É aquele Sabá durão. Como é que era antigamente no arpoador, para quem está nos escutando aí,
era aberto, né? Então, Era. hoje... Aberto que era uma rua, né? Era uma rua ali, o pessoal E tinha apostava... aquela roda lá. pra Tinha lá fazer atrás, tinha um manobra. correio, né? Tinha uma base do correio. O pessoal- É uma base do correio. Uma base do correio e o pessoal apostava lá, corrida, né? Com os carros lá, né? Carrocinha do Genial, carrocinha do Genial, tinha né? um baixinho e Tinha o baixinho. que vendia, né? Baixinho era da pipoca. É, da pipoca. tinha o Mário, que era o guarda-vida, que botava... O Hulk. É, Hulk, guarda-vida. tem E só razão. podia surfar depois das 2 da tarde. Pô, horrível isso. Fala pra galera esse negócio do surf 2 horas da tarde. Não tem existia cordinha, porque eu acho que aconteceu... Ah, por causa dos banhistas. Não, é porque aconteceu a última vez de alguém perder a prancha, um pranchão naquela época, e não tinha cordinha, e a prancha veio até a beira e bateu numa moça. Numa não, quebrava várias cabeças, tinha Não, mais mas, de mas eu acho que o que aconteceu, que proibiram, foi que bateu numa filha de um milico, de um general, alguma coisa, e machucou, não sei. E aí proibiram de surf. Só podia surfar antes das 8, depois das 2 da Tinha, tarde né? e nos cantos de pedra, né? E você se lembra daquele É. episódio lá que eu e o Helson remamos até o Sheraton? Lembro. Você estava na praia? Não, mas Não, ouvi falar. mas você foi famosa. Você a história tava foi lá? famosa. Não, mas ficou famosa. É, conta a história aí. Não, vocês foram, os polícias foram atrás de vocês foram fugindo e eles seguindo vocês pela orla. Pela orla. Até o Leblon. Aí do Leblon do fomos Leblon até- eles foram pro Sheraton. Sheraton, é. Saíram achando que tinham. Não, achando que estava legal, aí subimos as pedras, o Helson se machucou, que o mar estava muito grande. Quando eu subi, né, já conheci o lugar, eu subi com o mar. E aí me dei bem. E o Helson caiu, aí se cortou todo e eu pulei para dentro da casa, eu acho que era o Sérgio Bernardes. É, tinha um condomínio ali, né? Que morava lá. E fiquei esperando ele lá. Daqui a pouco veio o Helson todo cortado, né, e entrou dentro da Kombi. Quando a gente saiu com a Kombi, os policiais prendeu todo mundo. Então, história é derramaram, famosa. se esforçaram pra caramba, mas É, quem mas- se deu bem foi o Não, quem se deu bem foi Vocês a já estavam remando Não, atrás e tinha um daquelas detalhe, latas. tinha um detalhe ainda, depois das 6 da tarde, Ah. ali era uma base do exército, né? Era, não fechava. o Aí arpoador. fechava, aí 6 você tinha horas. 6 horas, os caras eles chegavam e quando o mar estava perfeito, não era muitas vezes no pontão, ninguém queria sair, escurecendo, e os polícias iam lá no pontão, o Ceceu, inclusive, o Ceceu ficou de sentinela lá O uma Estrela também ficava de... Estrela. de- E aí você lá no pontão e quase enfiava a baioneta em ninguém lá para sair da área pra militar sair da ali. água, né? Pra Não, sair no da água. Diabo também, se você passasse para aquela outra praia. Ali nem podia passar. Porra, ali é nem uma praia podia. pequenininha e tinha outra praia do lado. É, mas não Você podia vinha nem na passar direita, ali. Ele tentava naquela praia. E os caras- não maior podia confusão, nem pegar meu. muito longo ali, Se não. tu caísse da prancha, eles prendiam a prancha. É. Tu tinha o maior Eu problema já pra perdi recuperar prancha, tua prancha. foi parar lá naquela quartel lá de Botafogo, da General ali da... Fomos perseguidos, a verdade é Não, essa. o que é legal, que tinha o Estrela servia lá, eu acho que o Ceceu Barrão também servia lá. Ficava de sentinela É, ali. ficava de sentinela Mar lá. perfeito, ele ali de sentinela. Ali Parece na guarita. mentira, né, cara? É verdade, é incrível, né? E, conta aquela história aí, pode aqui, que tá tudo, Sabá tá no céu. lá, festando vê lá, céu. pensa bem. Aquela da turma, dos 3 lá atrás. Conta ela com educação. Quero ver. Com educação. Essa A daí da é boa. expulsão. Hein? A da Olha lá. expulsão. Sabá foi expulso no... Essa ele estava na turma do Tatá, do meu irmão mais novo. Vocês tinham quantos anos? Isso tinha 11 anos. Nossa, 12 anos. Eu não conhecia 12 essa anos. praia. E estava começando a descobrir, não é? A sexualidade. Sexualidade. E aí os 3, ele, meu irmão e o outro que era o Didi, e ficaram sentados lá no última cadeira da sala de aula. Dos bagunceiros, né? Ficava lá atrás, Fundão, no fazendo fundão. hora, jogando papel, essa coisa toda. Mas aí eles resolveram fazer uma aposta Ah. de quem primeiro, sabe? Tiraram Quem chegava primeiro. o troço para fora lá e vamos ver quem Quem consegue fazer primeiro? primeiro. Quem é mais descontraído, quem vai mandar bala primeiro. E aí tu imagina os 3 botam para fora lá e fica no último... No rock and roll, na rock and última fila. E, de repente, todo mundo sacudindo assim, né? A professora anotou. Aí foram expulsos. Foram expulsos. expulsos. Meu pai ficou tão chateado com meu irmão, botou ele na escola pública de uma tia minha. Fazer uma experiência, mudar da escola. Vai pra escola particular, não, agora tu vai ralar aí, Porque né? teve uma época que as pessoas eram expulsas do colégio. Depois mudaram o texto para convidado a se retirar. Não é? Porque Eu estudei em 11 escolas. Você foi convidado a se retirar de 11 várias? vezes, 11 vezes. É, porque expulso era meio assim, ficava muito Não, eu era marcado. da né? época do mesmo. expulso, eu fui expulso. Não, ele Mas foi depois- expulso. Nunca depois fui convidado. Se retirar da Olha, escola? tem uma história boa que tu me sacaneou, hein? A história do Byron, estava lá na minha Sacaneei, não. oficina. Essa história é ótima. Estava na oficina do Recreio, foi o primeiro campeonato, foi em 75 isso?
Acho que foi 76. Não, 76, quando teve o primeiro evento quem foi que ganhou o primeiro evento? Foi o Roy Russell ganhou com a minha prancha, uma Não, Stinger. eu não me lembro. Foi antes. Gente boa, né? O Não, Roy acho que Russell. foi Gente boa, cara. Eu fui para Havaí em 77, um ano depois do... Bem, mas conta aí. Não, essa história eu acho que a gente já contou, mas essa parte do Rico com o Sabá, né, foi quando você chegou na Praia do... Ele já tinha quebrado minha prancha, que estava com foca, que inclusive fiz um vídeo que eu vou lançar agora, a segunda parte, porque o único cara que não falou nada dessa história foi o Foca. E Eu agora vou botar a versão do Foca. Fiz uma filmagem com ele agora, em Vermont, ele contou, né? Muito bacana. Então conta aí. Não, Faz um resumo da a história. parada é a seguinte, eu tava na praia... Eu tenho que pedir para resumir, senão o cara se alonga. Não, porque a história não é resumida, ela foram vários dias diferentes, né? Não, mas Primeiro só faz um resumo do começo. Eu vou tentar. Ele quebrou minha prancha pra Praia do Pepino. O Byron. O Byron quebrou. Era um havaiano. Um havaiano, quebrou minha prancha, tava com foca. Foca contou essa história agora pra mim. O pai não dava prancha, não dava short, não dava nada. E a gente emprestava, porque ele pegava muito bem o Foca. Pegava Foca pra caramba. Ele e o Beto, os E agora dois. ele me contou isso, ele vai falar isso no meu vídeo que eu fiz com ele. Ele pegou um tubo em São Conrado pra dentro, né? Que a gente que é surfista conhece, que vinha uma onda de lado, assim, juntava aqui, fazia um pico, né? E era normal pra pegar pra esquerda, né? O PP mesmo pegava altos tubos ali. E o Foca pegou pra direita, um tubaço ali, e bateu naquela espuma que veio de cá, né, cara? E a prancha saiu, e o cara tava ali embaixo. O cara, o havaiano devia estar pensando que ele ia entrar para a esquerda, o Foca pegava muito para a direita, e aí caiu da prancha, ele pulou da prancha, porque quando ele viu o havaiano, pulou da prancha, mas a prancha pegou na cabeça do havaiano. Isso aí foi a versão que o Foca me contou. Eu nunca soube dessa parte. Sabia que a prancha tinha batido no havaiano. Mas esse havaiano já tinha feito algumas no Havaí com os brasileiros já, né? Não. Foi a primeira vez que ele veio aqui. Não, no Havaí. Não, lá no Havaí. No Havaí, né? já tinha histórico. Não, eu na não sei. Austrália. Ele tinha história. Ele era um casca grossa que vinha fazer tipo segurança do Mike Pump, do Michael Hood, menorzinho. Entendeu? Então nesse dia ele se deu mal, porque ele ficou nervosinho. Deu piti. Deu piti, porra. Quebrou a prancha, a gente ficou. E o Foca da minha turma dos metralhinha era o mais brigão, era o Foca e o Beto. O irmão. 2 irmãos. É. Entendeu? E nós não, a gente tinha aquela essência, vamos viajar, onde é que é o point? Vamos descobrir o mundo, né? E eles também gostavam de pegar onda, mas eram mais brigões, tanto que brigaram depois com os Rebeck. O Beto chegou a dar um knockdown no Rebeck e tal. Então, cara, ele quebrou a prancha e a gente na hora deu uma... Porra, o Foca era de briga. Você era garoto, né? Nós éramos garotos, mas então, aí o Foca, porque a gente tava dentro d'água, e eu vi, em 30 minutos o Foca saiu. A gente ficava horas dentro d'água quando a gente era jovem. Hoje, com 15 minutos, já dói o ombro. Mas, porra, naqueles tempos... Mas o Foca era de Copacabana, né? Eu sei, mas... Tinha aquelas turmas de rua lá, já era... Não, mas é do sangue. Porque Era ele do me contou a sangue. história que o Beto brigava com ele diariamente. E ele, eu não tenho medo de você não, e caía pra dentro. O Foca era brigão mesmo. E o Beto também. Os dois brigavam muito, a mãe ficava impressionada. Então foi assim, aí o cara havaiano chegou lá, aí eu saí da água pra ver o que estava acontecendo. E o Foca vira e fala assim, pô, o havaiano ali quebrou tua prancha, o gringo ali quebrou tua prancha. Eu olhei. Quando eu olhei, o cara, go home! Foi aqui o go home! Aí eu falei, caralho, bicho, os caras... Go home aqui em casa? Porra, ainda mandou, a gente quebrou, ainda mandou embora. Nossa! Aí o Foca falou, vamos pegar um pau às pedras. Eu falei, pô, topei na hora. Tudo que era pra afastar do gringo, eu gostava. Mas se aproximar, mas parece que veio depois os outros gringos pra beira. E nós fomos no arpoador chamar uma turma, né? Voltamos lá. Peguei o Danilo Negão, e não sei mais, ele falou outro nome lá, que eu não me lembro bem quem estava. Só lembro do Danilo, que era o mais forte da galera, eu, Foca, o Danilo e mais alguns. E aí não estava mais, o cara não estava. Aí 2 dias depois, a gente estava pegando no meio da barra, que foi quando o Rico, eu não falava com o Rico. Eu conhecia ele de vista, mas não era uma entidade, né? Ele era um cara, porra, tava acima do meu relacionamento. Tem que aturar uma porra dessa. Mas é verdade, não, é verdade. Era uma entidade. Aí os caras chegaram na beira da água, o Ian Robert e o Rickson, e pipi, vai embora. Eu saí da água e falei, o Havaiano tá aí, tu faz um cospe na cara dele, quebra a prancha dele, que depois eu me garanto. Só que o cara que vai me garantir não era do meu tamanho. E eu nunca tinha visto um negócio de jiu-jitsu. Falei, pô, vai me garantir aonde? Eu pensando, né, cara? O cara daquele tamanho que garante. Hã? O Ian do teu tamanho. Não, o Ian não, o Rickson, pô. O Rickson era do meu tamanho. O Rickson era um molequinho. Porra, era 16, moleque. 17 anos, cara. Magrelo. Tinha 75 quilos, cara. Magrelinho. Pô, e o cara tinha uns 125 quilos, tinha 28 anos, a gente tinha 17, era um homem, cara. Homem grande, bro.
E a gente, criança pequena. Cara de Havaiana, não, aqueles... Era vai, não assustava, a cara dele assustava naqueles tempos. Hoje, E aí? Pô, meu irmão, aí eu amarelei geral. Aí o Rico virou e falou, pô, bora, então valeu, rapaz. O Rico, Não, eu nem tava lá, o cara. Rico tava na praia do... Claro que tu tava, rapaz, na barra, no meio da barra, rapaz. Como é que tu não tava? Corre não, corre Tanto não. que eu não sabia. Não é isso que eu tava na oficina trabalhando e Calma, vocês calma, sur- calma. Tu tava no carro, você botou os caras dentro do carro e voltou pra oficina. É. Exato, né? Claro, eu sei da história. Deixa eu contar, pô. Pô, tava com os caras, o Rico virou, pô, vambora, porque o Rico não tava sabendo da parada. Não tava sabendo Da do, que a briga. gente, do nosso plano de... Eu não de sabia do que ia ter a histórico. briga. Não tava, do histórico. não tava sabendo nem daqui, eu acho que quebrou a prancha. Eu acho não que ele sabia nem do evento de São Conrado, Aí, meu irmão, nem da Barra. não sabia de nada. E os caras, bora, Malibu, bora, Malibu. Eu assim, olhando pro Havaiano, não fiz nada, né, cara? Cristalizei. Nessa, o Rico foi chamando os caras. Bora, valeu, galera. É que tinha quebrado a prancha dele, eu, como eu era amigo dos havaianos, resolvi consertar a prancha do cara. Aí tô trabalhando lá na oficina, dentro da sala de shape. Chega, aí, turma. Aí Não, chega... quebrou a prancha, consertar a prancha de quem? Do Byron. Não, mas eu não sabia que quebrou a prancha. Ah, porque quebrou a prancha Quebrou, dele? quebrou. Ele foi parar na minha oficina, que ele foi consertar a prancha. Eu não sabia. sabia. Mas Bom. eu tô te falando, aí vocês estavam com um Não, plano... e a gente querendo bater nele porque ele quebrou a minha. Aí você querendo consertar dele, que eu não tô sabendo. E aí entraram, porra, aí foi chegando uma galera e o Helso, porra, deu uma dura, porra, amarelou, tipo assim, porra, deu mole, porra, a gente dando uma força pra... Porque eles sabiam o que estavam fazendo. Os caras, os grandes sabiam brigar, né, cara? É. E a gente não sabia. A gente, Você- Pô, criança, bro. E aí, meu irmão, eles foram embora. Aí veio uns caras de Copacabana do judô também, que quando eu vi tinham 17 pessoas. Aí eu falei, porra, aí fiquei corajosão, né? 17, eu falei, pô, agora esse cara... Fiz as contas, né? 17 contra um grandão, vai dar pra pegar tipo formiga, né? Formiga e maribondo, né, mesmo? Aí, bicho, fomos pra lá, Aí eu falei, não, deixa que eu faça alguma coisa primeiro. Não, Pra parou lá na- onde? Parou Pra na lá porta onde? da Pra lá oficina. pra tua oficina. Lá no recreio. Lá no recreio, deixa comigo, porque eles queriam que eu falasse pro cara por que ia ter a briga. E eu tava amarelado, de cuspir na cara do cara, ou quebrar a prancha do cara, eu não queria chegar perto do cara. A verdade é essa, eu não queria me aproximar. Aí, numa hora, né, os meus amigos tudo brigando comigo, tirando onda com a minha 17 atrás de aquele você? bullying, né, o Helso, os caras... Aí eu falei, então vamos lá. 17, calculei, fomos 3 carros e uma moto. Os caras de Copacabana estavam de moto. Foram 5 em cada carro e mais 2 numa moto. Chegamos lá, os caras, agora é contigo, traz o gringo pra fora, traz o gringo. Aí foi que na hora que entrou, eu e o Sabá. O Sabá foi comigo. Sabá bicho. tava nessa história. Sabá que foi comigo. Sabá foi o único que... Foi eu e Sabá dentro da oficina, eu apavorado. E aí eu vi que eles estavam dentro das cabines. Eu tava shapeando. Estavam fazendo prancha lá. No Michael Hall. E os caras, ninguém viu a gente entrar. Aí eu falei, Sabá, a prancha do gringo é aquela ali. Porque eu me lembro da prancha. Que merda. Porque prancha naquela época era um negócio de Era, louco, né? era. Todo mundo sabia qual era a prancha do outro. Era. Aí eu peguei. Ele, pega lá, Marinho, pega lá, pega. Eu fui perto. Porque o REC ficava aqui e os caras aqui do lado, né? Você nem numa alcançava portinha a prancha. tipo drywall, compadre. Era um negócio que se os caras ouvissem, saía. Eu não queria que ninguém me visse. Aí eu puxei devagarzinho a prancha e levei ela pra fora. A ideia primeiro era levar a prancha do gringo, pra dar um prejuízo nele. Aí nisso veio o Rico. Veio o Rico lá fora já. E aí os caras falam, explica pro Rico aí, Malibu, explica aí, Malibu. Aí eu virei, foi a única primeira vez que eu falei com o Rico. Falei, Olha "Isso só, essa atrás, só vem me Olha perguntar como é que você até foi hoje. apresentado ao Não, Rico. depois Consegui me ficar- patrocinou. Mas nesse dia foi a primeira vez que eu falei com o Rico, que eu já conhecia de vista, ele me conhecia de vista, mas a gente nunca... Ele não dava bola pro Maliba, que o Maliba é muito moleque. Sai fora, moleque. Mas fala aí, Malibu, Aí eu virei, complementa. Não, vou complementar. Agora foi o grande finale, né? Grande finale. Aí falei, Rico, a parada é essa, vamos levar a prancha dele. Aí ele falou, meu irmão, não pode entrar na minha casa e levar alguma coisa, isso é roubo. Prancha do cara. Aí quando ele falou isso, não pode levar, é roubo, nem compreendeu que quebrar podia. Não pode levar, vai Não quebrar. levar não pode? Então vambora. Pá, começamos a bater no paralelepípedo. A prancha? Não, na borda Do meio-fio. Meio fio. A bicho. prancha do gringo? O Helso não, o Jefferson tava, cara. Jefferson cabeludo. Jefferson é um destruidor, né, cara? É, local da profissional, um vândalo, né? Um ogro, né? Aí, meu irmão, começou a quebrar a prancha, o Havaiano veio, meu irmão. Pô, aquela sensação, eu nunca mais me E esqueço. eu não queria que tivesse uma briga. Não, o Rico não queria. Eu não queria que porque era na brigasse casa depois dele, de- né? Ainda mais na dentro minha- da tua oficina, Porra, né? não queria Dentro da mesmo, minha é. oficina. E ele aí- é hostess dos Havaianos, vivia no sempre Havaí. fui Não, amigo depois dele. Vivia no teve problema Havaí. lá. Aí depois o cara chegou lá e falou que eu armei pra dar porrada achou nele. Eu não que- tinha, eu não Ih, tinha nada. rapaz, ainda botou o cara na o cara me Não, per- botamos o Rico numa mal furada, né, Aí, bicho? 30 anos o cara me perseguiu, cara. Não, até 30 saber da história mesmo, legal, o cara achando que o Rico tinha... Aí foi isso, aí eu cheguei perto, o cara, falei, meu irmão, tu quebrou minha prancha ontem, o Rico falou, explica aí.
Aí O vai- Rio broke my board yesterday, do you remember? O cara, bate isso, bate quebrou aqui, bate disso, bate aquilo. Aí o Rickson tomou a frente, aí me catucou aqui, falou, but is my brother. E o Rickson pequenininho, Não, pequenininho. era do meu tamanho, magrinho, só era musculosinho, né? É, mas- Aí falou, porra, I broke your nose, fuck you, broke your nose. Aí o cara mandou one by one, um bagulho desse. Eu nem falava nada de inglês, nem Rickson, ninguém falava. Um a um. Um a um, é um One a a um. one, né? One a one. Um de cada vez. Aí ele viu o Rickson É. tirando onda, falando pra cara, ele falou, então tá legal, vamos fazer uma. Aí o nego falou, é mano a mano! É mano a mano! Aí o nego, pô, traduziu one a one, né, cara? Aí abriu a roda. O eu falei, Havaiano nossa, achou que ia massacrar o Rickson, né? achou, com certeza. Aí eu me lembro que o Rico deu mole. Rico foi falar, ó, compadre, cuidado, os caras são crentes. Aí, o Rico, pô, Não, foi, não, cara. o Rico era corner do Havaiano. Era corner. Era corner. eu Quando não- ele e não mandou- era, e ao Olha, mesmo tempo não era. Não, o Rico pulando assim, com os cabelos curtinhos, e o Havaiano assim, vou massacrar. Foi exatamente. Aí, a eu- sensação que ele teve, dava pra ler nos olhos dele, vou matar esse baixinho. Esse, Vou da matar criança, essa da criança. criancinha. Se for um contra um, porra, foi a saída dele. Ele não queria brigar com 17. É, né? quando ele viu que era contra um. Um contra um que ele aceitou. Agora é Mani, Disneylândia. só para finalizar, entendeu? Essa foi a Mas como é história. que acabou? Eu queria. Não, mas falta o final da Como história é que ainda. acabou? Aí que tá. Aí. Aí todo mundo quer saber. Teve na hora A briga, Na hora ele a não briga. quer que fale, porque foi o seguinte, na hora que ele virou pra falar com o gringo, que foi dar uma ideia no gringo, o gringo deu uma leve, foi ouvir, quando foi ouvir, meu irmão, tomou o clinch. Do Rickson. Rickson Botou partiu pra dentro. sonhar? Não, sonhar Pegou- não, ele- o cara agarrou o Havaiano. Não, essa Sei. eu me lembro Mas botou pra dormir? Não, aí depois que o Havaiano tentando pegar o Rickson, Não, começaram a rodar, o Rickson nas costas do cara e botou pra dormir uma vez. Bateu, o cara começou a respirar, começou a levantar de novo, aí botamos pra dormir de novo. E eu me lembro que no final, hoje é o evento do Sabá, né, cara? E o Sabá, quando viu que o Havaiano dormiu, o Sabá ficou gigante. Tinha umas pedrinhas lá, umas britas, tinha umas britas, bicho, meu. O Havaiano todo ferrado, com os olhos injetados. Dormiu 2 vezes, cara. E aí o Sabá, agora é comigo! Jogou umas pedrinhas no cara, umas pedrinhas. Agora é comigo, eu falei, calma aí, cara. O cara Me filma aí. Já apanhou, bicho, pô, o cara já apanhou. Vem cá. Bacana a história. Quem lembra da história do posto de gasolina, que saiu no Jornal Nacional? essa- Não deixa o Malibu falar, não, senão Não, ele mas vai eu ver. tava. O quê? Você tava? tem que seu falar, Malibu, Aí, sei, o Malibu agora, contar, não tem graça. Malibu tava em então, todo. Marquinhos, conta essa, então. Não, Conta. não, eu não tava. Conta você. Não, Conta não tava, eu não você. tava. Sei do jornal. Eu sei, eu Saiu Você até um- sabe, saiu- não mas sa- eu tava mesmo. Não saiu nem o nome dele, saiu Rafa, né? Isso eu não soube, não soube. É, não saiu errado A o nome história dele. foi a seguinte, essa é rápida. Tá. Rápida, porque é o seguinte, ele chegou no arpoador e falou assim, pô, meu irmão, o cara tirou uma onda braba lá comigo, não sei qual a história. No que- Leblon. No Leblon. Vamos lá que nós vamos dar porrada. E a gente adorava isso, já estamos no jiu-jitsu, tudo. Depois daquela do Rickson, né? Pô, já tava todo mundo afins, onde já era mais velho ali. Tinha uns 20 e pouquinho. E, porra, aí não era com daquela do Havaiano, a gente era moleque. Aí fomos, cara, fomos arrebanhando, bicho. Todo mundo do Castelinho, da Farm de Amoedo, da Vinícius, da Joana Angé, da Garcia Dávila, da Aníbal de Minha. Meu irmão, todo mundo queria porrada, porrada! Aí ia juntando a galera, O bicho. posto era no Leblon. Era no Leblon, até chegar na Na Bartolomeu Mitre. Bartolomeu Mitre. Ah, Quando que chegou na bestinha. Bartolomeu Mitre, ele parou todo mundo. Foi igual o Rico hoje no podcast, que ele passou um briefing. Aí o Sabá parou pra botar um briefing. Para, ninguém entrou na Mas o Bartolomeu. meu brief não adiantou nada, quem tá falando Mas tempo foi igual todo. dele, não adiantou nada. Ué, mas Do a Sabá. história tem que contar. O tamanho do Sabá não deve ter adiantado nada. Não, do briefing dele. não adiantou não, o Sabá parou todo mundo antes de virar a esquina, o posto é logo ali, vamos entrar agora com tudo. Quando a gente entrou na Mas pra pegar quem? Um cara, porra, o cara... Bomba, até meio- o cara da cara bomba. é meio O frentista, coroa, o bicho, eu sei que é o frentista. seguinte, a gente veio igual índio. Todo mundo berrando, cara. Foram, sei lá, tinha umas 50, 60 pessoas, mais até, umas 100 pessoas. Bicho, foi todo mundo entrando. Pra no pegar o posto. frentista? Não, todo mundo entrou na porrada, bicho. Foi assim, entramos, blá, 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 batemos todo mundo e fugimos todo mundo, rápido. Foi um negócio louco, que loucura. Eu dei uns pisão em alguém. E saiu até no Jornal Nacional, Pô, cara. mas Saiu, pô, ali saiu. foi foda. Da bomba, nego, pô, o bicho pegou ali, bicho. Eu fui também, dei uns pontapézinhos lá também. Malibu, deixa eu só falar, como o podcast tem outros amigos aqui também, né? Vou contar outra. Não, deixa. Aí eu vou pedir pro Tem que fazer Marcelo. o podcast Não, 2, só com o Malibu. Aí, tá, mas já pode trocando, Marcelinho, vem pra cá, por favor. Era pra eu ficar agora. Chega. Valeu, rapaziada. Quer ficar aqui? Peraí, e quando ele sair, vem Marcelo.
Tem outro cara para passar aqui, que passou o Evandro, tem o Sérgio Malandro. Tem que falar aqui perto. Ó, Bocão. Sabá Ó, Bocão querido, aí. um beijo carinhoso na Lá sua em alma. Garopaba. Daqui uns anos a turma toda se encontra de novo para fazer um 2.0. Bocão, nosso querido Bocão aí, ele que mandou aquela foto do Opala lá, muito maneiro aí, né? Na Surf Pô, Lenda, Paulinho né? Cintura, não? Hein? Paulinho Cintura. Paulo Cintura, essa daí tá... Eu quero mandar um abraço para o Sabá, lá no céu. Vai estrear agora no céu o Sabá Show. Só fico preocupado é com os anjos e com São Pedro. Porque o Sabá vai azucrinar os caras. Porque aqui embaixo na terra era brabo, né, meu irmão? Agora vai ser lá em cima. Sabá, meu irmão, você tenha muita, muita boa saúde na sua alma. Boa luz e paz no espírito. E vai devagar com o pessoal aí em cima, meu irmão. Porque saúde, Sabá, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. E aí, ai! Que legal, o Evandro, Gabriel Legal. Pensador, Bocão, só amigos, né? Queria agradecer aqui a presença do Shalom, que estudou com ele, acompanhou ele no final da sua... Cadinho. Cadinho, mas ele pode falar, deixa eu só apresentar aqui. Queria te agradecer a tua presença aqui, também do Serginho Malibu, que tocou o terror aqui, mandou bem pra caramba, e apresentar aqui Marcelo Badarates, meu camaradão, que foi inúmeras vezes visitar o Sabá, e aqui o Valdemar, fisioterapeuta do Sabá. Por favor, Valdemar, fala aí os momentos alegres que você passou lá com ele. A minha história com o Sabá foi de os últimos anos, né? Eu não conheço ele já de muito tempo atrás. A nossa história começou assim, ele chegou na Joatinga de barco, com mais de 2 para surfar, né? Aí chegou com a prancha maior, pegou logo a melhor onda e já voltou querendo pegar... Fala pertinho, fala perto. Já voltou querendo pegar a segunda. Aí eu cheguei junto, que eu sou o cara ali mais de referência da Jotinha. Eu falei, pô, que porra é essa? Tu vai chegar aqui de barco e vai chegar querendo pegar as primeiras ondas? Ele é porque eu sou o Sabá. Eu falei, e daí que tu é o Sabá, meu amigo? Que porra é essa que tu é o Sabá? Aí naquela discussão de daqui a pouco a gente tava se abraçando e viramos grandes amigos. Ele conquistava todo mundo, Conquistava né? todo mundo nessa hora na briga, mas na hora da briga ele argumentou tanto não sei o que a gente estava se abraçando. E daí começou a nossa amizade. Quando começa a ficar tenso e ruim pro lado dele, dá aquela amareladinha. O Sabá não é mole, não. Mas o que eu queria falar, você que foi um grande amigo dele, presenciou, né? Fala alguma passagem legal dele. Teve uma que eu estava no corredor, que você estava levando ele começou... Quando ele via os amigos, ele se tornava mais forte. Ele se tornava eu tratei dele, eu fiquei dando aula para ele direto, ia na casa dele, né? Eu tive, assim, uma visão, assim, que ele saiu como só mexendo a cabeça e tremendo os pés, né? Aí ele passou um tempo que o Baldarates... Conta a tua história. Então, logo após o acidente, no primeiro ano, né? Eu já conheci o Sabá há um tempão, altas histórias de voo livre. Fiz resgate lá no Jockey, uma vez com ele, com o Beto Dourado. Depois, quando ele começou a velejar de windsurf nas ondas que a gente já velejava ali, naquele tempo também, altas paradas em Búzios. Mas no acidente dele, cara, eu trabalhei muito tempo com material médico cirúrgico e a gente conversava e ele, no primeiro ano, ele falou, Marcelinho, eu quero que você me leve no Sara Kubitschek. Então, né, eu levei ele várias vezes lá, ele estava indo legal, só que depois eu tive que viajar. Quando eu voltei, ele estava meio desanimado, porque a fisioterapia... Se você não tiver aquela força de vontade, você acaba desanimando mesmo, né, cara? Daquele, pô... Aquela rotina, né? Pô, daquela batida, e ele tava todo animado, coisa e tal. Quando eu voltei, ele tava muito acamado, já tava em outra. Aí ele entrou, foi a hora que eu me apresentei. aí esse cara entrou e deu um complemento muito legal, fez ele andar de novo. Eu me apresentei assim, no amor mesmo, sem nada em troca. E vi que ele começou a ter os movimentos das pernas, comecei a malhar ele na própria cama, aí comecei a ele botar em pé só para ele se sustentar. Aí ele já veio com o andador lá do Sara, a gente começou no andador. Um belo dia, de tanto eu botar ele em pé, ele começou a dar os primeiros passos. Aí eu ia na casa dele, pô... O engraçado é que eu não podia ir de camisa preta. Se eu fosse de camisa preta, eu tinha que trocar a camisa, porque ele falava que preta era coisa do mal, eu só podia ter coisa boa. Aí eu tinha que trocar minha camisa no caminho, porque o uniforme era preto. Ele queria que eu fosse de camisa branca, clara, e short. Teve um dia que eu fui com short, ele falou, não vou tirar esse short, vou queimar. Eu quero ver você com short florido. Eu falei, Sabá, mas meu uniforme é assim, não sei o que. Foi uma parada engraçada. E ao mesmo tempo que eu cuidava dele, eu dava pilha. Eu falava tudo esquemando em tudo que é lugar, mas
mas, pô, no quebra-mato não pode surfar, né? Aí ele ficou puto pra caramba, ligou pro cara de lá e a gente ria pra caramba, era uma bagunça, cara. E aí, Marcelinho, o que você lembra de alegria? Cara, então, na época que a Fala gente começou a próximo velejar daqui. de windsurf nas ondas, o Sabá fazia tudo, né, cara? Voava, pegava onda. E sempre era acrobata, né? Sempre Desde aquelas o palhaçadas, não, sei o quê. no voo livre ele queria Cara, fazer acrobacia. aí teve uma vez, cara, que a gente foi, ele tinha uma Fiat 147 azul, acho que isso foi em 1980, 81, e a gente, pô, ia pra Búzios direto, todo final de semana pra velejar nas ondas, né? E aí, pô, ele, pô, Marcelinho, vou com vocês, não sei o que lá, e foi eu, ele e Jarrão, Pedroca. Cara, na Fiat azul dele, 147 tinha, eu não voava. Tinha 2 asa deltas em cima, 3 windsurf e 3 pranchas de surf. E era aquele troço, aquele carangão, não sei o que lá. Pô, e Búzios antigamente, você lembra, era 4 horas de viagem, era mão dupla a estrada. Quem saía de Búzios 2 horas da tarde, aquela hora, chegava no Rio 8 horas da noite. A gente estava lá velejando daqui a pouco. Aí tem festa na casa de uma menina, na Joatinga, esqueci o nome agora. Vambora, aquela loucura dele. Pô, meu irmão, eu, o Jarrão e ele na Fiat Azul, com essa parafernália toda em cima, aquela filha indiana voltando de Búzios, o que ele fazia? Ele falava assim, ei, Marcelinho, vou jogar no dorso. Aí eu colhei, Sabá. Meu irmão, ele jogava no acostamento do outro lado, cara. Ia, uá. Aí vinha um ônibus piscando. Meu irmão, eu falei, Sabá, o Jarrão não falava nada atrás. Eu falei, porra, pai, Sabá, olha o ônibus. Meu irmão, ele vai tirar. Roleta Sabá, russa. piscando o farol, o cara não vai sair. Quando ele via que o cara não ia tirar, ele jogava, entrava na fila indiana, ficava 1 minuto. Ih, Marcelinho, dorso. Meu irmão, a gente veio do Rio até aqui. Meu irmão, ele jogando no dorso, na contramão, chegamos na festa, ainda curtimos a pampa, e graças a Deus, Papai do Céu protegeu a gente. E ele cara. sempre foi assim, no Sempre, limite, né? No sempre voo foi. livre também. Porra! Esse cara daqueles wingover, looping. Ele falou que acho que isso até o paraquedas abriu uma vez, não foi que a asa quebrou? Ele falou pra gente que uma vez a asa quebrou, cara. E ele fazia umas piruetas lá, que era cada pior que a outra. Realmente. Valdemar, qual é a história alegre que você tem lá do nosso querido? Cara, tem uma história Fala assim, próximo, por favor. que é uma história muito engraçada, né? Ele começou a ir pra piscina, mas não foi comigo, né? Foi com o pessoal de lá, com a moradora, né? Aí a moradora andando, escorregou, agarrou ele e levou ele pro fundo. E isso, ao mesmo tempo, o salva-vida não viu, nem o acompanhante dele viu. Então ele ficou com aquele pavor de piscina. Aí eu falava, Sabá, meu irmão, você aguenta ficar 10 segundos dentro d'água, tu vai voltar pra fazer piscina. Ele, não quero mais. Aí, pô, foi muito engraçado, cara, a gente andando na beira da piscina, eu joguei ele dentro da piscina aí. É mesmo? Joguei, e aí ele ficou apavorado, puto. Eu falei, meu irmão, fica ajoelhado, é só tu ficar ajoelhado, tu vai botar a boca pra fora. Aí ele ficou naquilo, eu consigo ficar ajoelhado, eu cabia com o trauma dele, cara. Ele todo dia queria ir pra piscina. Ah, que bom. Que cara, bom, que né? história maneira, né? Eu tirei o trauma dele ali naquela hora. Ele tava andando, não? Ele tava andando. Ele tava andando. No final, agora ele já estava andando. Ele não conseguia, se eu não estou enganado, ele vai corrigir, ele conseguia ficar parado assim, sustentado na parede, assim, na posição em pé. Que eu botei ele várias vezes. Que ele precisava ter força na perna, né? E aí, quando ele vinha um amigo, deixa eu dar, bota lá o Malibu, aí ele andava assim, mas no dia que você apareceu lá, então, que eu estava dando aula para ele, quando ele viu o Rico, parece que a força dele dobrou. Ele ia 2 vezes naquele corredor, ele foi 4, porque viu o Rico, cara. Muito bom, que né, legal, cara? E você se emocionou, eu lembro que seus olhos ficaram vermelhos, assim, porque ele tinha uma coisa muito legal, que ele tinha pelo Rico era parada... Eu me lembro. Eu vi os olhos dele cheios d'água nesse dia, cara. Eu me lembro um dia que eu estava lá no hospital, já no final, né? Aí foi você que perguntou. Você perguntou, você quer ganhar um beijo da Loura Marinara, que era amigo dele, ou do Rico? Porque queria um beijo meu. Aí eu dei um beijo daquela careca lá do Sabá, né? Que é sempre bom ter um carinho, né? Brincar toda vez. Ele também era um cara assim, olha só, teve um dia que a gente levou ele pro hospital, a gente levou ele pro hospital umas 2 ou 3 vezes junto. Cara, ele tava com infecção no rim braba, né? Cara, no dia seguinte, porque eu arrumei um acompanhante pra ele, no dia seguinte que ele saiu, ele pediu uma caranguejada, irmão. Pediu uma caranguejada. Essa eu tenho que falar. O que você era dele lá? Apertador. Não, ele me ligava, Marcelinho, pelo amor de Deus, meu irmão, tô sem mão, tu vem aqui apertar. Aí eu ia lá, o cara apertava uns 10 baseados por aí. E ele ficava regulando. Eu falei, pô, Sabá, não remédio pra ele aquilo. Não vou malhar não, Sabá. Pô, não, aperta aqui que eu quero ver. Olha, que isso aqui é skunk, que não sei o quê. Pô, isso aqui é skunk, Marcelinho. Eu falei, porra, meu irmão, eu não vou malhar teu bagulho, Sabá. Cara, ele me deixava nervoso. Agora, aproveitando aqui que você falou da sexualidade, eu vou falar uma coisa aqui muito louca.
uns finais de semana em Búzios, aí eu estava no meu carro, né? Ele não estava comigo não, mas ele não estava na minha casa. Aí meu carro quebrou, tinha uma Fiat também 147, e dava muito problema de junta homocinética, né? Aí a coifa arrebentou. Aí ficou aquele clec, 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 aí, pô, tava numa casa. Antigamente a gente alugava as casas, e era a maior galera, né? Tinha menina, tu Malibu levava 2 mulheres, outro levava... então tinha sempre mulheres juntas, né? Assim, enfim. Não me inclui nessa, não. Não, mas eu tô falando de, cara, eu tô Aí, falando, Malibu, a gente tinha já 20 dava anos. assim. Não, então, assim, aquela casa dele... Essa hora não tem ninguém, A gente, eu tô falando, a gente tava com 20 Era anos. só uma, né? Não, dei um exemplo, desculpa. Desculpa, Malibu não. A galera toda levava as amigas, né? As amigas, né? Malibu levava todo, tinha até a surubada mesmo. Bota na cor. Ele se garante, faixa preta, bota pra ele. Cara, aí meu carro quebrou, né? Aí, não sei o que, eu falei, pô, aí levei no oficina, que falou, meu irmão, você tem que trocar essa junta aí, essa coifa, senão vai quebrar junto. Eu falei, tá legal. Eu tinha umas meninas lá na nossa casa, eu cheguei, falei do problema. Aí trocou a junta dela? Não, quem trocou acho que foi o Sabá. Aí tinha uma menina, cara, que era sapatão, e se prontificou a me levar. Não vou falar nomes, né? Cara, meu irmão, aí na hora que eu tô saindo da casa, que eu tô indo com a garota em Cabo Frio comprar peça, chega a Sabá. Qual é, Marcelinho? O que houve? Você quer direito? Falei, não quebrou. Aí ele falou assim, meu irmão, deixa que eu vou com ela. Tô a fim de pegar essa mulher. Falei, meu irmão, mas a mina é sapatão. Não, mas eu adoro. Meu irmão, deixa que eu vou. Me dá o dinheiro aí que eu vou comprar coifa. Aí foi, com a mina, levou, e eu acho que ele pegou a sapatão no final da história. Por insistência, deve ser porra, sido. irmão, então são essas loucuras. Marquinhos, eu queria lembrar aqui, o Sabá, eu sempre fui um bom remador, e o teu irmão também, né? Era. O Bento Berenga, cara casca grossa, tem até Do voo livre também, né? No voo livre, mas eu me lembro que teve um campeonato do arpoador durante o E65000, que a gente remava sei lá, era uma longa distância e voltava. E o Sabá sempre queria ganhar de mim, nunca conseguia. Lembra aí? Não, eu me lembro. E até São Conrado, não era? Não, eu achava que era até o Leblon, Leblon. Tem uma foto ali que eu achei que era São Conrado, você, o Bento e o Sabá. Mas eu acho que devia ele ser sempre no foi vice Ipanema. do Rio, que ele falava, eu sou sempre vice do Rio. Ele era sempre vice do Rio, ele falava sempre isso. Não falava? Falava direto, Falava. cara, eu me lembro disso também. Muito cara. legal. Aí, deixa eu falar, eu, por exemplo, fiquei impressionado com ele na situação que ele tinha, a força dele de tentar se superar, cara, de querer andar, de não cair numa depressão profunda, porque ele não podia falar uma coisa ruim do lado dele. Se tu falasse uma coisa ruim do lado dele, era esporro. Você mija, você caga. Pô, ele não podia falar mal dele. Uma vez eu cheguei lá na falar mal casa. perto dele que ele tomava esporro. Uma vez eu cheguei lá no AP e falei assim, Fala pô, perto do nosso amigo, microfone. um amigo nosso em comum, pô, tá na ruim que a Puxa mulher pra dele você. abandonou. Ele falou Não, assim, meu irmão, não manda ele vir aqui em casa. Manda ele me ver aqui. Manda ele vir aqui. Pô, eu não posso ir no banheiro, eu não posso apertar meu baseado, eu não posso fazer nada. Manda ele vir aqui que ele vai ficar bom rapidinho. E é verdade, né, cara? só perto. Eu acho que Ele ele passou isso pra demonstrou muita uma gente. superação, né, pra todos nós, né, cara? Tipo com assim, aquela alegria. quem tem problema, ele passava essa coisa, essa ideia de que problema se tem no hospital, o resto é desafio. É verdade, cara. É verdade. Não é? O resto é E desafio. outra coisa também, problema chegava no você tem hospital é de saúde como? no hospital. O Uma resto coisa- é desafio da tua vida. Verdade, não é? irmão. Galera, E ele passou obstáculo. isso pra muita gente. Pra muita gente. Eu queria, talvez... Eu aprendi muito com ele no final da vida, assim, a força, a vontade de viver mesmo. Teve mesmo. E eu queria dar parabéns também às enfermeiras, né? Sim. Foram os anjos da guarda Os dele. acompanhantes. As acompanhantes que ficavam lá na CTI. Às vezes eu ia ali na CTI, só fica lá uma horinha, cara, aquele barulho, aquelas máquinas, ele sem poder se expressar, né? Entubado, né? Então era a Helena, era o Léo e a Elane. Elaine. Então, no final eram essas três. Né? No final Essas eram três que a aí gente acompanhou. E você teve a oportunidade de visitar ele em casa lá? Fui umas 3 vezes. E foi com algum amigo lá? Fui com o Horácio. Que então foi legal. Fui com o Horácio, levei o Horácio lá, tem até foto. Tico, Horácio, tinha mais alguém, não me lembro quem era. E ele estava alegre, alto astral? Quando viu o Horácio, adorou, né? Adorou. E o Rico, você falou uma coisa muito legal, que assim, essa O Horácio parte, tá chegando aí. essa parte espiritual, né, que quem acredita, no dia de 70 anos dele lá, aquele dia que foi Sérgio Malandro, que foi a Fábio Acioli, cara, ele teve uns 5 minutos de sabá sem nada, parecia que ele não tinha nada. Cara, ele entrou na pilha que tinha o Acioli Miltinho, que eu acho que é um grande amigo dele também. Também tinha o padre lá. O padre. Cara, Olha, eu acho que, sei lá, baixou uma entidade nele, dele. Cara, ele parecia que não tinha nada. Ele entrou na conversa.
Aí quando de lá pra cá, cara, não foi Rio, que a gente acompanhou muito agora no final, de lá pra cá foi só ladeira abaixo, cara. Foi só ladeira abaixo. Aquele foi, acho que o último suspiro dele de lucidez e de Sabá, cara, porque depois foi só ladeira abaixo. Cara, inclusive eu tenho a impressão que eu acho que eu fui o último, porque na quinta-feira de noite eu fui vê-lo, e inclusive nem quase pude entrar, porque o Joãozinho tinha deixado uma ordem de pessoas que podiam entrar. Eu liguei pro João e falou, não, tio, entra aí. Eu entrei, ele já não estava reconhecendo mais ninguém. Mas falando de coisa boa, tem mais mensagem? Eu já peguei uma fase dele boa no hospital, dele, me agradecendo, falando que eu fui o anjo da guarda dele, que eu estava sempre do lado dele desde o começo. Eu peguei ele ainda lúcido falando isso. Que bom, né? O que eu acho legal disso tudo aí é você ter tido, cada um da sua maneira, você com a fisioterapia, eu com o Marcelo aqui, muito. A gente pôde ir lá sábado, domingo, que é o dia que eu... Domingo era um dia ruim. Ele falava pra gente, pelo amor de Deus, domingo vem aqui. Ele era o catalisador, né? Vários grupos, assim, ele era o centro. Domingo. Tinha que ir pra casa dele pra levar ele na piscina, cara. A gente teve outros amigos aí também que passaram o seu depoimento, que não podiam estar aqui, né? Então a gente vai passar. Quem mais tem aí? Paulo. Cadinho, o animal. Esse daí, Cadinho. Aumenta aí. Direto da Flórida. Skates RK. Skates RK. Skates RK. Xerepia, Mariscada, acampamento de Saquarema, com a sua flauta, não era gaita, era flautinha. As confusões que arrumava, que a gente tinha que entrar lá de frente para ver o que está acontecendo, com atitude, com respeito. Na minha época tinha muito isso, né? Então, Daniel, vai com Deus, você é um ícone do surf brasileiro, entendeu? Em todas as áreas do esporte que você praticou, você sempre foi campeão, com a sua alegria, com a sua reverência. Enfim, é uma homenagem a você, querido. Muito bom, o Cadinho, para quem não sabe, foi o cara que trouxe o skate para o Brasil. Valeu, aloha. Eu acho legal, o que eu quis fazer é trazer pessoas que eram da amizade dele. O Cadinho mora na Flórida, né, em Miami. RK, né, foi um big hug. Era um cara assim que representou muito. Vocês têm mais alguém aí? Quem lá? Ralph Grace, que deu faixa preta. Fala, galera, beleza? Então, Ralph Grace aqui, para falar do nosso grande Sabá, né, uma homenagem a ele. Esse cara que foi, uma pessoa ímpar, né, que muito doido, muito alegre, muito feliz, e tudo era muito, né? E muito amigo, né? Que é mais importante. E, a gente tá aqui com certeza com saudade, com certeza, vai fazer falta, né? Aquela alegria que sempre teve, sempre teve um telefone na distância, né? Isso era só ligar, que ele tava sempre disposto. Então é isso aí, galera. A gente tá sentindo falta mesmo desse cara que, é excepcional, é um cara que com certeza fez a diferença na nossa vida, nas nossas amizades. E é isso, né? E o que a gente leva dessa vida é o conhecimento, é o carinho, é o privilégio de ter conhecido essa fera braba. Legal. E não é tristeza, né? Todo mundo, a única coisa que a gente tem certo é que todo mundo se vai, né? Mas, são poucos que vão, que nem um grande Sabá. Alegre, feliz, positivo. Verdade. E deu uma lição pra gente, né? A lição de vida. Obrigado, Ralph. Tem mais algum só para não deixar de passar? Sabazinha, Baixo Astral. Então, eu queria agradecer a presença de todos os amigos do Malibu, que foi muito importante aqui, do Shalom também. Tem mais algum? Valdemar, Marquinhos Berengue e Marcelo Badarati, que passamos bons momentos, né? Sim, e o que eu acho mais legal disso é você poder ter a certeza que você deu amor, dividiu as alegrias, né? Então, quando o cara parte, você fica... E mesmo partido, ele junta... Quanto tempo eu não vejo você? Pode crer. Eu acho legal de... Eu senti assim, a sensação de dever cumprido. Eu dei o meu melhor para ele. E assim, por eu dar um parênteses aqui especial, não é porque o Rico tá aqui não, galera. Mas aí... É mesmo. É verdade. Eu participei com ele, mas esse aqui, irmão... Deu muito amor. Aí deu muito amor. Deu muito amor, preocupava muito, porque a gente voltava junto da casa do Sabá, que a gente mora no Recreio. E eles, cara, com lágrimas no olho mesmo, de sentimento que eu nunca vi. Então o cara se dedicou muito. Morou, Rico? Só um dia que eu É isso aí. Parabéns.
Passa aí, tem mais foto, não tem? Irado. Sabá? Ah, que ótimo. Pô, maneira essa foto, Oi? hein? Pô, boa essa foto, Pô, hein? ótima Pô, tá essa linda, foto, hein? tá Irado. linda. Tá de preto, hein? É. Aí de preto, olha lá. Me chamaram para ser E ele repórter, não para queria fazer um usar preto, teste. hein? Era na É. CNT de televisão, canal 9, aberto. Era regional. Aí comecei a fazer esse programa, virei repórter. Eu, Julinho Pignatari, Márcia Gabriele, aquela outra que era artista. Monique Armas foi repórter também. Tinha muita gente que foi repórter comigo ali. E depois virou repórter da Rede TV. E como é que era o programa? Qual era? Era um programa de entrevista na night. Eu entrava de penetra nas festas, que ninguém era convidado, a gente fazia Fala matéria mesmo, pauta né? na hora. Não tinha produtor, não tinha porra nenhuma. Você chegava na boate e falava, posso entrar? Olha, eu, como era o Sabá, eu conhecia todo mundo, eu tinha portas abertas em todo lugar. Tanto que na minha primeira matéria, eu fui cobrir uma matéria da Telemar. No navio da Telemar, uma festa no navio, que um surfista era presidente da Telemar, o Marcinho, que era amigo do Marinho Veiga de Almeida. Olha a cagada que eu dei na minha primeira matéria. Eu sem produção, sem nada, ninguém entrava, nem Globo entrou, ninguém entrou. Só quando eu vi o Marcinho, lá todo escoltado, eu me identifiquei, Marcinho, sou eu, Sabá. Aí ele, pode entrar, só eu entrei na matéria. Só que os caras me sacanearam na produção, Era bem tiraram isso, o né? áudio do microfone. Então a matéria foi toda por água abaixo. Aloha, Sabá. Ah, é isso aí, então. Sabá Show, a salva Aloha, de Sabá Show. Festa no céu. Mais uma mensagem aí para encerrar a produção aqui. Para você que está em casa, pensando que está tudo ruim. Aí, ó. Para você que perdeu, que está num momento difícil que nem eu, com certos movimentos, sem certos movimentos. Para você que está passando por uma dificuldade de vida, que a morte vai vir para todos, não é só para a gente. Morte vem para todo, irmão. Não tem jeito. Não adianta que ninguém vai correr da morte. Se Deus, eu bati de moto a 100 km de frente na Niemeyer, de moto num carro e estou vivo, é porque eu tinha que estar vivo. Eu devo ter alguma missão aqui para cumprir, entendeu? Vou agradecer a Deus por essa mais uma vida que eu estou tendo, que é eu estou de hora extra na Terra Legal. E a gente tem que levar isso como um ensinamento. Porque se eu amarelar, vai ser pior para mim. Se eu entrar em desespero, em depressão, amarelar, eu vou morrer mais cedo. Eu quero estar vivo, eu gosto da vida. Eu gosto de acordar, ver o sol. Eu gosto de conversar. Eu gosto de fazer um churrasco. Eu gosto de dar o que eu tenho, conselho, contato. Tá com os amigos. Eu gosto de fazer negócios. Eu gosto de multiplicar o que às vezes pegar um cara caído e levantar ele. Eu já ajudei muita gente a ficar rico nessa vida. Já ajudei muita gente na vida. Desde que eu vim da barraca, eu já ajudava. No meu tempo do REC, que eu já ajudava. Quando eu tinha uma fábrica de REC, quando eu era infância, uma surf, tinha uma loja, vendia para aquelas duas lojas o meu REC que eu tinha. Depois na barraca, depois na Sateplan, no consórcio Sateplan, que eu vendi consórcio também. Depois na minha pesca, depois na minha tempo de academia. Isso tudo são amigos que você vai fazendo. Ao longo da vida. Você vai ajudando as pessoas. Sabá, eu ia te perguntar, eu ouvi falar É muito difícil o que eu estou passando. Eu sei. Não quero isso para o meu pior inimigo. Ter a vida que eu tinha e ter a vida que eu tenho. É um contraste muito Como grande. é que o Sabá era esse cara que era e agora está aleijado, fudido, sem perna, sem braço? Pô, já, a qualquer momento pode morrer. Sou um guerreiro. Sou sujeito homem. Vitorioso. E passa um bom exemplo para todo mundo. Vou morrer de cabeça erguida. Sabá. Deixei um legado muito poderoso aqui para o meu filho, de amizade, de contato, de amigos. Amigo não se compra em loja, amigo se captura, você conquista na vida. Tem certas coisas que o dinheiro não compra. Planta o Se bem você e colhe o perguntar bem. para mim qual é a minha maior riqueza da minha vida, São seus amigos. são meus amigos, minha família e o surf que eu pegava. Muito bom, Que Sabá. hoje eu tenho na minha mente o tempo todo, as aventuras que eu tive. Eu só tenho a agradecer pelos 67 anos de aventuras que eu tive, que agora eu estou passando para alegria para todos, mesmo defeituoso, mesmo sendo cadeirante, que hoje eu acho lindo hoje, as Olimpíadas Paraplégicos, esses caras que têm uma resiliência, o cara sem nada, rindo, nadando, campeão mundial, medalhista. Como eu vejo Incrível, aquele cara... né? Incrível você ver esses caras rindo para a vida. Aquele garotão da Globo, que é cadeirante, do Big Brother, que dá aula, cara. Aquele garotão Então eu tô aprendendo com eles a nova vida que eu tenho tido. Tenho problemas, tenho bexiga neurológica, tenho problemas no rim, pode acontecer qualquer uma coisa, mas eu vou lutar até o fim. Galera, então eu acho que o Sabá até depois do acidente, ele veio aqui como ele
a missão dele era passar a mensagem positiva para as pessoas que têm dificuldade. Eu acho que esse tempo ele levantou problema, essa superação dele, né? Então eu queria agradecer a presença de vocês. Chegou aí o gourmet para a galera? Tá chegando aí, então a galera aí tá. Aí, vai, Malibu, vai ter o gourmet aqui. Almoço então, japonês. eu queria agradecer mais uma vez aqui ao Sense, que patrocina esse evento, esse amaciante espetacular para a galera de jiu-jitsu, triatlo, também é que boa, que gente boa só usa que boa. Muito obrigado a todos vocês aí. Vamos para outra sala ali. Vamos comer o gourmet, essa culinária maravilhosa. Tá todo mundo com fome aí? Opa. Querem gourmet ou não? Queremos. É isso aí. Aloha. Aloha. Obrigado.